Oi, gente, estamos chegando com mais um programa. Vamos falar de mudança, de melhoria de vida, de transformação, de alquimia, tudo que a gente quer. Para isso é sempre bom a gente ficar ligado, viu, nos acontecimentos que nós temos aí, né? Celestes, astrológicos, porque eles impactam e muito a gente aqui na Terra. E você sabia que a gente está numa semana que está assim de acontecimento astrológico, muita coisa, né, rolando no céu e impactando a gente aqui na Terra, no plano físico. Então nós vamos desmiuçar um pouco alguns desses acontecimentos para ajudar você a se preparar, a tomar os devidos cuidados e ter um bom período. A começar, né, gente, da semana passada nós tivemos aquele eclipse que deu o que falar, né, que foi um eclipse lunar total que aconteceu no signo de Virgem. O que é um eclipse lunar total? É quando a Lua fica toda encoberta pela sombra projetada da Terra. Então a Lua vai desaparecendo, né? E foi aquela coisa bonita, porque estava a Lua cheia, e aí ela foi desaparecendo pouco a pouco e formando aquele fenômeno conhecido como Lua de Sangue. E aí muita gente fica preocupada, né? Ai, Lua de Sangue, né? O pessoal que não conhece principalmente pensa, é mau agouro, alguma coisa ruim vai acontecer, credo, né? E na verdade não tem nada disso, gente. É tudo, na verdade, falta de conhecimento mesmo. Porque é claro que um eclipse ele sempre traz alguns alertas para a gente. Porque quando a gente fala de um eclipse, é sempre um astro sendo encoberto, né? Pela sombra, pelo outro. E aí ninguém gosta de ser encoberto, né? Então a gente tem sempre o eclipse como um disparador de ou conflitos internos ou coisas que não estão bem resolvidas e que a gente precisa focar nelas, buscar resolver, colocar o olhar sobre coisas que de repente a gente tem mantido debaixo do tapete. Então o eclipse ele sempre fala sobre esse tipo de coisa, tá? Ele fala de coisas que estão mal resolvidas. Mas, ao mesmo tempo, o eclipse é um acelerador de acontecimentos que já estão previstos. Ou seja, circunstâncias que já estão no radar, que a gente já está vendo que tendem a acontecer, que tudo já está empurrando para que aquilo aconteça, o eclipse vai lá, dá aquele empurrão e faz a coisa acontecer. Então, ele acelera acontecimentos, tá? Isso é fato. E quando a gente fala do eclipse, também é bom a gente diferenciar o que é o lunar do solar, porque nós teremos também um outro eclipse daqui a pouquinho, vai ser um eclipse solar que acontece ainda agora no mês de março, tá? Então nós teremos aí pela frente no dia 29 de março de 2025 um eclipse solar, tá? Então qual que é a diferença do ponto de vista astrológico entre ambos? O lunar, Lua fala das nossas emoções na astrologia. A Lua fala do nosso mundo interior também, de fatores que estão contidos no nosso inconsciente. Então, o eclipse lunar tem a ver com essas questões internas. Como que eu estou lidando com elas? Tem coisas que estão criando em mim embaraços emocionais, psicológicos, tá? Então, o eclipse lunar vai falar disso. Ele, na verdade, é a gente entrando na caverna, digamos assim, sabe? A caverna é o seu mundo interior, né? Então, o eclipse lunar é você entrando nessa caverna, que é o seu próprio universo, das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. E como o eclipse ele traz à tona alguns conflitos, ele põe o nosso olhar nesses aspectos nossos que não estão bem resolvidos, mas que precisam ser resolvidos para que as coisas no externo também possam acontecer de uma forma melhor. Agora, já o eclipse solar é a gente saindo da caverna. E como que aquelas questões internas se desdobram fora? Então, são as oportunidades que vêm, são os rompimentos, são os términos, são os novos acordos, são os novos inícios. Então, o eclipse solar, ele projeta fora aquilo que está acontecendo dentro. Então, ele traz os desdobramentos através de acontecimentos, das pessoas, né, de como elas também nos impactam, os negócios. Então, o eclipse solar ele sempre traz uma projeção no externo, né? A gente percebe mais as coisas acontecendo fora, enquanto o lunar
dentro da gente. E é interessante, né, que esse eclipse que a gente teve lunar na sexta-feira, ele aconteceu no signo de Virgem, que é um signo que tem a ver com saúde, bem-estar, mas também com a nossa rotina, com o nosso dia a dia e com o nosso trabalho. Então, temas ligados a isso, seja de repente a sua saúde, se você estiver sendo displicente com ela, esse eclipse ele te traz cobranças, tá? Acontecem coisas para fazer você olhar para aquilo que você está sendo displicente. Se de repente a questão são temas de trabalho, de vida profissional, temas mal resolvidos em relação a trabalho, é isso, esse eclipse ele acaba disparando também resoluções, tá? Em torno disso, coisas que você precisa resolver em torno do trabalho, tá? Então, também vale dizer que sempre depois que o eclipse acontece, a gente fica por semanas, até meses ainda, sob as influências dele, tá? Então, estamos nesse momento sob as influências desse eclipse lunar, é hora da gente colocar uma lupa nas nossas emoções mal resolvidas, buscar resolver e focar principalmente nas questões de trabalho e saúde, como eu disse. Mas não para por aí não, gente. Eu falei do eclipse, mas abri o programa dizendo que tá assim, ó, de acontecimento astrológico impactando a gente. Bom, planeta Vênus já estava retrógrado, né? Está retrógrado. Vênus fala de relações, né? Relações pessoais, fala de relações amorosas, fala de parceria, sociedades, ou seja, das alianças que a gente possui. Vênus retrógrado está pedindo para a gente olhar para essas alianças. Quais que compensa manter? Quais que não tem mais como seguir adiante ou que já cumpriram o seu papel? E, de repente, também, quais alianças que eu preciso fazer algum ajuste para que elas possam ter continuidade, porque sem esse ajuste não é legal, não é saudável, a coisa não flui de um jeito bacana. Vênus também tem a ver com autocuidado. Retrógrado fala para você, você está se cuidando? De fato? Ou você só está cuidando dos outros ou apagando incêndios e esquecendo-se de você? Então, Vênus retrógrado fala isso. E fala também sobre como você está lidando com o seu dinheiro, com os seus bens, com as suas posses. Se você não tem que rever algum gasto, tá? Para que a sua saúde financeira flua de uma forma melhor. Então, Vênus retrógrado tem a ver com isso, tá? Mas, não obstante, no sábado, o Mercúrio também ficou retrógrado. Aí nós temos a primeira temporada de Mercúrio retrógrado do ano. Ainda teremos mais duas. E é interessante que sempre que o Mercúrio fica retrógrado, começa aquele bafafá de novo, as pessoas, ai, credo, período de Mercúrio retrógrado, agora vem problema pela frente. E não necessariamente, se você souber tomar os devidos cuidados. Quais são? Mais atenção naquilo que você está fazendo. A sua atenção ela tem que estar no momento presente. Você não pode ficar divagando, senão você vai fazer bobagem. Vai deixar passar alguma coisa que é importante. Então, antes de assinar um contrato, leia muito. Se possível, até deixe passar o período para depois assinar o contrato, tá? Então, é importante ser bem cuidadoso antes de assinar alguma coisa. Leia as entrelinhas. Atenção nos pormenores. Quando você combinar alguma coisa com alguém, documente por e-mail, tá? Põe no WhatsApp, põe no e-mail e também fale, assine, tá? É muito importante você ter muito cuidado, porque você vai falar uma coisa, as pessoas vão entender outra, então acontecem falhas de comunicação nesse período. Mas também em época de Mercúrio retrógrado, a gente também precisa ter muita atenção em relação ao trânsito. Uma vacilada é uma batida, tá? Então tome cuidado. É um período que pode acontecer acidente, atropelamento. Você que está atravessando a rua, sabe? Às vezes o pessoal vai atravessando tranquilo porque acha que o outro vai parar, principalmente quando está na faixa. Toma mais cuidado, tá? Claro, a obrigação do outro é parar. Mas toma mais cuidado porque às vezes a pessoa ou está com pressa ou está vacilando, pensando em outra coisa, com a cabeça longe, acontece um problema e depois é a sua integridade física. Então tome muito cuidado ao atravessar a rua. Tome muito cuidado ao sair de um transporte público, sair do metrô, tá? Então fica atento.
para evitar acidentes que são muito comuns nessa época de Mercúrio retrógrado, viu? E esses acidentes, eles também podem acontecer pela via doméstica, então acidente em casa. Toma muito cuidado, sabe, ao se pendurar em escada, nesse período, fazer um trabalho mais braçal, que exige algum esforço. Tenha atenção, porque o Mercúrio retrógrado, ele faz com que a gente, às vezes, não tenha atenção devida e acontece alguma coisa que não precisaria acontecer. Então, fique atento, redobre a sua atenção em tudo aquilo que você estiver fazendo. Agora, se fala muito sobre aquilo que é ruim em épocas de Mercúrio retrógrado e o pessoal esquece de olhar para o que tem de positivo, porque acredite, tem coisas boas também. Bom, em época de Mercúrio retrógrado, a gente pode pegar coisas que a gente quer fazer e que a gente paralisou e voltar com elas. Então, sabe aquele livro que você estava a fim de escrever, aquele projeto, aquele roteiro de uma peça teatral, de um vídeo que você queria fazer e você deixou para trás, mas que são coisas que te dão prazer? Então, você pode tirar elas da gaveta, tirar debaixo do tapete e você pode movimentar, tá? Então, é um período que a gente consegue fazer aí movimentações interessantes em relação a coisas que estavam paradas, tá? Então, aproveite a temporada de Mercúrio retrógrado para isso, tá? Para você poder fazer estas revisões, tá? Basicamente é isso, revisões e retomadas. Então, revisão de coisas que você começou a fazer e você quer, antes de fechar, ter segurança que está legal, é um ótimo momento para isso, revisar coisas, tá, gente? E retomar também coisas que estavam paradas. E aí o pessoal pergunta, até quando vai o Mercúrio retrógrado? Até dia 7 de abril. Então, vamos redobrar a nossa atenção com as coisas até o dia 7 de abril. Tá, galera? É essa a indicação aí para todos. Então, falamos de eclipse, falamos da diferença do lunar para o solar. Já dei aí para vocês, né, o spoiler que no dia 29 de março a gente tem outro eclipse, vai ser solar. Então, segura que tem muita coisa para acontecer na nossa vida. De tédio, ninguém vai morrer, ninguém vai passar mal nesse período, tá? Não vai haver tédio, muito pelo contrário, a coisa vai estar pegando, vários acontecimentos, a gente vai estar em ritmo daquelas séries, né, da Netflix, que a gente não consegue piscar os olhos, né, ficamos ali o tempo inteiro atentos, né, e você termina um episódio, já emenda o outro, porque você quer saber o que vai acontecer, e é assim que vai estar a nossa vida nesse período. Tudo muito intenso, impactante, rápido e dinâmico, tá? E aí nós temos então nessa semana agora que está começando o ingresso do Sol no signo de Áries. E você sabe que Áries é o primeiro signo, né? Então a gente está deixando o ciclo de Peixes, que é o último signo, e com isso estamos fechando um ano novo astrológico. Ao passo que o Sol vai ingressar em Áries, vai começar um novo ano. Então, o ano que nós estamos é o ano de Saturno. Esse ano está sendo finalizado, está sendo fechado, tá? E aí, quando começar o novo ano astral, Sol ingressa em Áries, isso acontece agora em 20 de março, tá? Quinta-feira, a gente tem aí o início do ano que vai ser regido por Júpiter. E é legal a gente fazer uma comparação entre esses dois astros, porque eles são um pouco antagônicos. Tanto Saturno quanto Júpiter têm a ver com o arquétipo do pai, porque são provedores, são protetores. Só que Saturno é aquele pai rígido, educador. Então Saturno é aquele pai que não passa a mão na cabeça de ninguém. Ele fala, errou, vai pagar por isto, tá? Castigo, quando a criança, quando o filho ainda é criança. Então ele castiga, ele tira o videogame, ele proíbe de sair, de brincar na rua, tá? Ele é aquele pai rígido, tá? Que pega firme ali com o filho, mas não deixa faltar nada. E prepara o filho para a vida. Então, esse filho que tem uma educação mais rígida e que aprende desde cedo que as ações têm consequências e que aquilo que ele fizer, ele será cobrado por isso,
ele já está mais bem preparado para a vida, sabendo como as coisas funcionam, né? E que a vida não é brincadeira, né? A gente não está de férias nesse plano, não é spa, né? Então, o Saturno ele vai educando dessa forma. E ele cobra dos nossos atos. Então, a linguagem saturnina é uma linguagem muito rígida. E nós estamos fechando um ano que ele foi rígido, ele exigiu da gente ao mesmo tempo uma certa resiliência, mas ele exigiu que a gente agisse na base da responsabilidade. Tá? Não foi um ano para brincar, não foi um ano para ser impulsivo, não foi um ano para a gente se aventurar, digamos assim, porque a linguagem de Saturno ela é uma linguagem que ela abomina a aventura, as pessoas aventureiras, tá? Então, nós estamos deixando um ano que exigiu da gente muita responsabilidade, dedicação e disciplina, tá? E ao mesmo tempo, Saturno é aquele astro que faz o fechamento das coisas, que faz o encerramento. Então, a gente tem que aproveitar esses últimos dias, né, do ano de Saturno que nós temos nessa semana, para a gente poder resolver coisas que não estão bem resolvidas, seja internamente, seja no externo. Então, assim, sabe, você tem que entrar no novo ano astrológico com definições. Você não pode entrar nesse novo ano com questões indefinidas, tá? Então você tem que saber, vou investir nesse negócio ou não vou? Vou continuar nesse trabalho ou não vou? É um ano que você precisa, o ano de Saturno está com tudo muito bem resolvido. E se você tem coisas que dentro de você, elas ainda estão em aberto, elas estão indefinidas, busque clareá-las nessa semana, colocar uma lupa naquilo que está indefinido e buscar resolver isso, pelo menos dentro de você. As coisas precisam estar resolvidas pelo menos internamente, tá? E aí depois você vai correndo atrás de resolver fora. Mas Saturno, ele exige que a gente saiba para onde a gente vai, o que a gente está fazendo e qual é o nosso planejamento. A nossa vida não pode estar a Deus dará, tá? Agora eu deixo um pouco o arquétipo de Saturno e vamos olhar para o outro pai, que é Júpiter, que é aquele que vai reger o novo ano que vai começar. Júpiter também educa, Júpiter também ensina, é um astro ligado à inteligência, vou dizer até que à intelectualidade, a você conseguir se aprimorar nas coisas, fazer de repente um curso de especialização. Júpiter rege esse aprendizado, a graduação, a pós-graduação, o mestrado, o doutorado. Então, ele é um grande intelectual e ele preza que o filho aprenda, estude, mas de repente assim estude num bom colégio. Se ele pode pagar, ótimo. Se ele não pode, ele se esforça para poder garantir ali o ensino para o filho, tá? Mas ele é aquele que, quando ele pode, ele proporciona coisas boas para o filho, desde uma viagem, né, ou viagens, ou um primeiro carro, ou ajuda na compra da casa própria. Então, ele é aquele astro que ele é um grande benfeitor. Não é à toa que na astrologia nós temos dois astros que são tidos como os benéficos, Júpiter e Vênus. Júpiter é o grande benéfico, Vênus é o pequeno benéfico. Então, Júpiter, ele é aquele pai que ele tenta ajudar o filho, sabe, em tudo que ele pode e trazer facilidades para o filho. Então, é uma linguagem totalmente diferente da anterior, da saturnina, que, como a gente disse, é mais rígida. Não, Júpiter, ele passa até a mão na cabeça um pouco do filho, tá? Dos filhos. Então, ele é aquele astro que ele é festeiro, ele quer celebrar junto com as pessoas que ele ama, ele quer fazer algazarra. Sabe aquele pai que reúne a família toda e proporciona ali o churrasco para todo mundo, a ida à praia, ao sítio no final de semana, ele banca tudo, deixa tudo ali em ordem para receber todo mundo e para todo mundo poder comemorar, e é alegre. Então, é um grande benfeitor, além de ser o astro da abundância, da expansão e da prosperidade. Então todo mundo está muito otimista, né, em relação ao ano de Júpiter, crente de que as coisas vão melhorar, que vai ter melhoria na economia e que vai ter perspectiva de mais oportunidades de trabalho, de emprego, ou mesmo para o empreendedor fazer as coisas que ele deseja virarem, né? Mas é lógico, a gente pode até ter essa perspectiva de benefícios, mas é importante a gente olhar assim para o que nós estamos fazendo para que essas coisas aconteçam, porque tem a sua ação também, né?
você não pode só contar que o astro vai ser milagreiro aí, trazer tudo para a sua vida sem que você mexa uma palha. Não, é preciso você também movimentar as coisas e fazer a sua parte. Mas fazendo, tem colheita, tá? E essa colheita pode ser até expandida e surpreender a gente. Pode ser uma colheita melhor e maior do que a gente está contando, tá? Então a perspectiva é boa. Tem signos que são mais favorecidos, né? No ano de Júpiter, por exemplo, Sagitário, que é regido pelo próprio Júpiter, ou até Peixes também, que foi regido no passado, antes da descoberta de Netuno. Então, Peixes tem muito a ver com Júpiter, e Júpiter beneficia Peixes naturalmente. E pessoas que tenham também ascendente em algum destes signos, tá? São beneficiadas naturalmente. Então, gente, é isso. Vamos ter um ano aí que tem uma perspectiva boa, mas é importante que a gente já entre nesse ano tendo feito a lição de casa que Saturno nos impôs, né? Que é de saber para onde a gente vai, qual que é o nosso planejamento, o que faremos pela frente e por aí vai. Então, entremos no ano novo com tudo muito bem resolvido. Vamos ter o otimismo que há boas perspectivas aí que o astral está nos trazendo no ano de Júpiter, mas façamos a nossa parte também em relação a tudo isso. Quem quer começar uma faculdade, uma pós, um estudo específico, Júpiter favorece. Quem quer estudar mais espiritualidade, Júpiter é um astro que beneficia muito a questão do autoconhecimento, da conexão com os outros mundos, com o plano superior. E quem também deseja aprender idiomas, Júpiter é muito benéfico para isso, sabe? Porque ele tem a ver com desbravar fronteiras. Então, até fazer viagens também, ou trabalhar com turismo, há benefícios para isso, tá? E, gente, também vale dizer que nós teremos lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, uma celebração do novo ano astrológico, que acontece inclusive no mesmo momento que entra o outono. Que bom que o outono vai entrar, porque ninguém aguenta mais esse calor, né, gente? Então, há uma perspectiva de termos aí uma melhoria, né, agora com a chegada do outono também, no clima, no tempo, né, e da coisa aliviar um pouco. Bom, você quer participar da nossa celebração de Ano Novo Astrológico? Vai acontecer nessa quinta-feira, dia 20, no Templo de Wicca, na Vila Mariana, tá? Às 8 da noite, gente. E lá nós vamos fazer atos mágicos de visualização e de movimentação de energias para que esse novo ano seja um ano especial na sua vida, com realizações, conquistas, vitórias e com a materialização de coisas que você deseja. Então, você que quer que a vida conspire para que você consiga a casa própria, o apartamento, a compra do carro, a melhoria na sua empresa, ou dentro da onde você trabalha e que deseja prosperar, então nós vamos trabalhar muito essa temática, tá? Nessa quinta-feira, dia 20, às 8 da noite, tá? Então você não pode ficar de fora. E aí mais informações tem no Instagram, @templo.wicca. E também você pode se inscrever pelo WhatsApp. É o 11 973 74 5755. 11 97374 5755. Também quero te convidar para me seguir lá no meu Instagram pessoal, que é o @eduscarfon, porque tem sempre dicas, vídeos para você poder melhorar a sua vida, entender o que está acontecendo aí, né? O que os astros estão trazendo. Então, sempre tem postagens legais, tá? Me segue lá. E se você quiser rever também este conteúdo, tá? Que nós estamos fazendo aqui, falando, comentando no programa de rádio e de TV, e você quer anotar as informações, quer passar para alguém, é só você se inscrever no meu canal no YouTube, que é o Edu Scarfon, porque todos os programas que eu faço aqui para o rádio, eles são também postados lá no meu canal. E aí você pode acompanhar as novidades, dê um curtir também se você está vendo já pelo YouTube e gostou desse conteúdo, curta e comente também, tá? Comente aí quais são as suas expectativas para esse novo ano astrológico que está em vias de começar. Vou ler todos os comentários, tá? E é isso, gente. Vou me despedindo de você. Continue com a gente aqui conectados e até o próximo programa. Bênçãos brilhantes. Tchau, tchau.